nosso tema hoje é esse: generatividade cristã, uma fé que não termina em nós. Tudo que a gente quer é aprender sobre isso, porque isso é muito importante. Isso é uma outra maneira de falar uma coisa que nós todos conhecemos, mas vamos ver isso daí um pouquinho, tá bom? Vamos definir o que é generatividade. Isso nasceu com esse psicólogo, Erik Erikson, que ele disse o seguinte sobre, obviamente isso aqui é o resumo, né? É a disposição para cuidar, orientar e contribuir para as gerações seguintes. A grande pergunta é a seguinte: como que a gente pode deixar um legado? Como é que a gente pode multiplicar aquilo que a gente sabe fazer? E isso de um modo geral, de um modo genérico, né? Então, como é que uma pessoa, um eletricista pode ajudar, né, a deixar algo, um marceneiro, um administrador de empresas, um empresário, que seja? Como é que ele pode passar isso para frente? E eu trouxe esse nome, a generatividade, por uma razão, porque isso é um conceito bíblico. E por isso que eu chamei de generatividade cristã, não é? Ou seja, aquilo que eu recebo de Cristo, eu recebo a vida que Cristo dá, eu recebo as coisas incríveis que Deus me dá. O que eu faço com isso? Nós recomeçamos esse trabalho aqui em 2018. Comigo estou falando, tá? Em 2018. São 8 anos. Quem estava aqui em 2018? Bom demais. Se você multiplicar pelos anos, a gente ficou aí, tirando às vezes as férias de fim de ano, coisa parecida, a gente tem muitas reflexões que a gente fez, não foi? Durante os meses que a gente teve aí, os anos que a gente teve. A pergunta é a seguinte: o que é que você tem feito com isso? A generatividade cristã é exatamente eu olhar as gerações. Olha só o que a Bíblia diz. Em Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou, falando com Adão e Eva, e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. O que é isso, senão esse encher a terra? O que é essa multiplicação, senão a continuidade? Você já viu que quando a gente casa, por mais que as pessoas, às vezes os jovens digam assim: eu vou me casar, mas eu não quero ter filhos. Chega uma hora que o próprio corpo começa a gritar, né? Eu preciso me multiplicar, eu preciso passar para frente. Isso é um princípio bíblico. E também é um princípio bíblico que Jesus deu aos seus discípulos. Em Mateus 28:19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse fazer discípulo nada mais é do que vai multiplicando, multiplique as coisas que Deus te deu. O que você tem aprendido? Esse ano, para a glória de Deus, eu vou completar 50 anos de convertido, como o Murilo disse, mas teve uma pessoa que me levou a Cristo, que não está mais aqui. E por causa disso, eu levei a Cristo muita gente, graças a Deus. E eu estou aí vivo ainda, graças a Deus, e ajudando e ensinando a Bíblia e passando para frente as coisas que Deus tem dado. Esse é o princípio. Só que qual é a diferença daquele princípio psicológico e o princípio cristão? É que o princípio psicológico, né, do Eric, é uma coisa centrada no ser humano, centrada no indivíduo. Qual é o propósito principal? Contribuir com o futuro. O que é que transmite? Experiência, conhecimento. Que legado é buscado? Deixar um legado pessoal. Eu quero me multiplicar às gerações seguintes. E eu vou buscar isso através de indivíduos. Biblicamente falando, o propósito principal é servir os propósitos de Deus. Não sou eu me multiplicando em pessoas que serão como clones meus, seus. E sim, a gente cumprir os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus nos levam a essa multiplicação de vida, de coração, de Bíblia, de ensinamentos, né? O que é que a gente transmite? O Evangelho. Deixa eu olhar aqui, olha aqui para mim, olha aqui no fundo dos meus olhos azuis, olha bem. Deixa eu te falar uma coisa: você pode pertencer a uma igreja, você pode vir aqui toda segunda-feira, mas se a sua vida não for transformada por Cristo, meu amigo, você participou de uma associação, assim como tem associação de um monte de coisa, não tem? Tem gente que tem grupo de fumar charuto. Conhece? É verdade, é um clube. Os caras se reúnem para fumar charuto. Eu não sei como eles saem vivos de um lugar fechado com aquele troço fedido. Não é? Né? Mas tem, você quer uma associação dos protetores das árvores da rua esquerda? Vai ter. Você quer alguém que ajuda, não sei o que? Tem. Mas não é isso que transforma as vidas.
E a generatividade cristã é a propagação dos princípios de Deus. E a pergunta que eu faço é: você já experimentou fazer isso na sua vida? Ah, não, eu não sou pastor, não sou padre, não sou religioso, não sou missionário. Você já viu algum versículo na Bíblia que fala isso? Não, eu não conheço. O que eu conheço é que todos os seres humanos que se entregam a Cristo precisam ser multiplicadores da fé. Para a gente suportar essas gerações, a gente precisa ter um entendimento sobre a origem dessa nossa generatividade, eu vou falar sobre isso, como a gente faz essa transmissão, a mentoria e o legado. Então, presta atenção nesse texto. Eu vou pedir para você fazer a leitura comigo em voz alta, pode ser? 2 Timóteo 2, 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir os outros. Vamos ler isso devagar? Olha só, Paulo, o apóstolo, está escrevendo a Timóteo, a quem ele está chamando de meu filho. E ele diz: quanto a você, Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Qual é a origem da nossa transmissão de vida? A graça de Deus. A origem não é a minha força, minha inteligência, meu conhecimento, minha profissão, minhas experiências, meu casamento, minha família. A origem é Cristo, a origem é a graça de Deus. Ele diz: fortifique-se nessa graça. E o que você ouviu de mim, Paulo, ó, um P aqui, estão vendo? Estão lendo? Aqui, ó, Paulo é a primeira geração, né? Certo? O que você ouviu de mim, transmita a homens fiéis. Ora, eu tenho a primeira geração. Quem que é a segunda geração? Timóteo. E a terceira geração? Homens fiéis. E a quarta geração? Os outros. Essa sequência é extremamente necessária e é o que a gente chama de evangelização e discipulado. Então nós temos alguns pilares. O primeiro pilar, a graça como origem, não a autossuficiência humana. Não sou eu o cara, eu sou o cara. Não, é a graça de Deus que vem na minha vida e derrama para as pessoas. Com vida, com gratidão, etc. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Quando Deus faz esse convite maravilhoso para todos nós, através de Jesus Cristo, para a gente entregar a vida para Ele, Deus está interessado, e eu estou falando isso com base na Bíblia, Deus está interessado em que a sua vida, minha vida, seja transformada em detalhes em todas as áreas. Aí pega, né? É ou não é? A gente gosta de... Gente, nós gostamos de crachá. Nós gostamos de crachá. E tem gente que tem o crachá de evangélico, crachá de presbítero, crachá de diácono, crachá de pastor, crachá de bispo, depende da igreja, crachá de... agora tem apóstolo, crachá de santo, crachá de qualquer coisa. As pessoas gostam do cargo, da força do cargo, porque o cargo esconde a vida. Isso é sério, gente. Vocês nunca viram escândalos? Pastor fulano de tal. Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim: pastor, eu saí de uma igreja, eu tive que deixar a igreja, porque eu descobri que o pastor tinha um amante. Quando eu fui conversar com o pastor e a esposa, porque eu era uma das líderes da igreja, quando eu fui conversar com o pastor e a esposa juntos, a esposa disse: não é da sua conta, eu já sabia, então você não pode falar para ninguém. É um bando de doente, não é? Não é verdade? É só cobrir e virar hospício. É hospício isso, é loucura, porque o cargo, ele esconde a vida. Mas não dá para esconder a vida, porque em algum momento a vida aparece. Tudo bem? Estão entendendo? Não. Um dos homens mais famosos no mundo, na época do Covid, Dr. Fauci, não importa. Está lá, nos Estados Unidos, certo? Era o cara, mas era o doutor, era isso, era aquilo, porque precisa vacinar, porque eu não vou entrar no mérito, hein? Não estou aqui defendendo nada de coisa nenhuma, porque eu não sou médico. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse cara estava lá, bonitão, não estava? Agora está sendo julgado pelo governo americano. Ele vai entrar pelo cano, ele vai preso. Porque mentiu, porque enganou, mas o cargo protegia a vida. Só que diante de Deus não dá para você se esconder. Quem você é de verdade, só Deus sabe. Às vezes nem a esposa sabe, os filhos não sabem, mas Deus sabe. E é sobre isso que eu estou falando. Como é que você vai passar vida, transmitir vida para as pessoas, se a sua vida está podre?
está enferrujada, está estragada. E eu estou falando de caráter. Eu não estou falando assim, pastor, sabe por que eu não ajudo ninguém? Porque eu tenho muita dívida. Bem-vindo à terra. Não é verdade? Welcome. Está tudo certo. Tem deve aqui, deve ali, a não ser que você seja bandido, estelionatário, né? É outra conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o transmitir a força da transmissão é a força da idoneidade. Timóteo, eu transfiro para você uma coisa que eu quero que você transmita para homens que sejam fiéis e... Não é para qualquer um. Transmita para gente séria com Deus. Segundo pilar, nós vamos transmitir aquilo que a gente recebeu. O evangelho chegou até a sua vida porque de alguma maneira alguém compartilhou com você, foi o que a gente conversou no grupo. A primeira geração, Paulo, a segunda geração, Timóteo, a terceira geração, os homens fiéis, a quarta geração, os outros, e assim segue. Por mais de 2000 anos isso tem acontecido. O que é que nós transmitimos não apenas palavras, mas uma maneira de viver. Por exemplo, o apóstolo Paulo, se você estiver lendo esse texto de Timóteo, ele vai mostrar para você, ele diz, olha, você tem visto o meu ensino, você tem visto o meu procedimento, você tem visto como é que eu estou vivendo a minha fé, você tem acompanhado a minha vida. Essa é uma das coisas que mais me pegaram nesses 50 anos de convertido, 44 de ministério pastoral. Por quê? Porque o tempo todo eu estava perto de jovens, eu estava perto de homens, mulheres, famílias, casais, crianças. Cada passo que eu dava, eu sabia que eu estava com todos os olhos da comunidade em cima de mim. Se eu estivesse dirigindo o carro, se eu estivesse num clube, né, no interior, participava de um clube, né, ia nadar no clube, é isso que eu estou falando de clube, né? Se eu estivesse numa festa de casamento, uma festa de aniversário, se eu estivesse conversando com um homem ou com uma mulher, eu sabia que tinha gente de olho. E eu estava o tempo todo diante de Deus dizendo, Senhor, me ajude a ser sempre um homem fiel e idôneo. Espera aí, a mulher vem toda chorosa para cima de mim, não vem me abraçar não, que eu já tenho mulher. Vai chorar para o teu marido, vai chorar para o teu pai, para tua mãe, vai chorar para os outros. Qualquer coisa, senta aqui do outro lado da mesa. Não é verdade? São cuidados que você tem que ter por causa da vida, porque eu não estou transmitindo evangelho. Gente, você já deve ter ido numa igreja, ou conhece, ou é membro de uma igreja, em que você tem cursos, não é isso? Tem curso de discipulado, curso disso, curso daquilo, beleza. Tem gente que faz todos esses cursos, não muda nada, porque não está a fim de abrir o coração e a vida para Deus. Você abre só a sua cabeça. Na cabeça, o cara sabe tudo, né? Não é assim? Eu contei isso uma vez para vocês, de uma senhora que veio conversar comigo reclamando do marido dela. E a hora que eu comecei a conversar com ela, eu falei, olha, mas a senhora tem que pensar que a Bíblia diz isso. Ela falou, eu sei, pastor, eu sei. Mas a Bíblia também diz isso. Ela falou, eu sei. E a Bíblia diz isso, aquilo outro. Ela falou, eu sei. Eu fui me enchendo com aquilo. Chegou uma hora que eu parei e falei assim, a senhora me dá licença de falar uma coisa para a senhora? Se a senhora sabe tudo, por que a senhora não põe em prática? Por isso que eu fui amado e odiado nesse mundo. Amado por aqueles que amam a Jesus e odiado por aqueles que odeiam a vida cristã dentro da igreja. Porque tem uma hora que você tem que olhar para os olhos da pessoa e falar isso. Falar, escuta, se você sabe tanto a Bíblia como você diz que sabe, por que você não põe em prática? Por que a sua família é um caco? Por que a sua esposa é uma mendiga? Ela fica mendigando amor, carinho, dedicação. Por que os seus filhos abandonaram Deus e abandonaram a igreja? Porque eles não viram Deus na sua vida. Então eu não estou aqui falando para você, ensinar para a pessoa, eu vou ensinar para a pessoa a minha profissão. Tudo bem, isso é uma coisa boa, mas isso não salva, não liberta, não transforma, não resolve a vida de ninguém. Jesus ministrava as multidões, mas ele andava com poucos discípulos. Você lembra disso? Não. Ele tinha 12 discípulos e um deles ainda era traíra, ladrão sem vergonha. E eu não inventei, a Bíblia diz, ele era ladrão. Ele era o tesoureiro. Qualquer comparação com a realidade atual, o cara era tesoureiro, enfiava a mão no dinheiro, tá certo? Os apóstolos, depois que eles fizeram um trabalho, não sei se vocês lembram daquele texto bíblico, que a Bíblia diz que o Senhor mandou de 2 em 2 eles expulsarem demônios, curarem os enfermos, ressuscitarem os mortos, limparem os leprosos. Lembra disso? Quando eles voltaram, diz o texto, os apóstolos voltaram ao presente de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Gente, eu acho incrível esse texto. Passa batido nos olhos da gente, né? Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Vem, fica aqui pertinho, vamos sair do meio.
Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de retiros espirituais. De momentos em que você vai descansar, que você vai orar, que você vai... Sabe, todos nós precisamos recuperar as forças. Não é? A gente precisa, é necessidade humana. E uma coisa linda é que o Senhor nunca ensinou a gente a sermos controladores das pessoas. Ele ensinou a gente a mostrar Cristo para as pessoas. Olha que lindo esse texto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Paulo está dizendo, Paulo porque Coríntios foi Paulo. Não que tenhamos domínio sobre a fé. Nós não queremos ter domínio sobre a fé de ninguém. Acho que você já conhece casos em que as coisas não são bem assim. Pilar número 4. Pensa nessa imagem aqui como algo que começa pequenininho, mas vai multiplicando-se. Essa é a ideia da multiplicação através dos anos, através dos tempos. Eu fico pensando, nesses anos todos de vida cristã, eu fico pensando, eu sempre fui contra ficar guardando o recorte de jornal que falava de mim, ou eu sempre fui assim, cuidadoso com o meu ego. Se você for na minha casa, você não vai ver nenhum quadro, nada assim que fale de mim. Tem até quadro lá do diploma disso, diploma daquilo, mas não tem mais nada. Eu sempre fui muito cuidadoso. Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai agradecendo a Deus pelas coisas que a gente viveu, e eu fiquei lembrando de pessoas, de situações, de famílias, né, de coisas que foram acontecendo ao longo desses anos, que na verdade é isso aqui, Salmo 78. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É isso aqui. É isso que a gente quer contar para as pessoas, quer contar para os filhos. Né? Vocês sabem que eu tenho 2 homens, 2 filhos, agora 4 netinhos. E eu, às vezes, estou com os meus netinhos, são muito pequenininhos. Tem 2 de 5 anos e 2 liberando 2 aninhos. Mas às vezes eu estou pertinho, eu falo do nome de Deus, eu falo de Jesus para as crianças, para os bebezinhos lá. Eu vou falando, eu sei que a semente de Deus é a semente de Deus. E eu vou falando, como eu fiz com os meus filhos. Me lembro de pegar os meus filhos no colo, às vezes, e ficar falando, sabe, olha que lindo o céu. Ele olhava para cima, apontava, dizia, foi Jesus quem fez. Semeando na mente deles. Né? Eu quero contar para as gerações. E aí, você vai ficando mais velho, o que vai acontecendo? Você começa a pensar uma coisa, não sei vocês, que tem gente aqui que tem mais tempo de vida do que eu, fica mais bonito falar assim, né? Do que falar, né? Fica mais bonito do que falar mais velho, né? Fica chato, né? Mas são pessoas, né, que têm mais experiência. Eu não sei quanto a você, mas eu fico sempre pensando o seguinte, o dia que eu for embora, todo mundo, não sei se você sabe que você vai morrer, né? Você já sabe, não? Já te avisaram? Então, o dia que a gente for embora, eu fico sempre pensando uma coisa, Senhor, o que é que eu ainda posso deixar? Aí resolvi, juntamente com o Márcio e com o Gabriel, filho dele, resolvemos criar uma rádio pela internet. Depois eu dou o endereço para vocês, nós estamos em teste ainda. Vamos criar uma rádio pela internet? Vamos criar uma rádio. Não tem nada para fazer, né? Fazer alguma coisa. Aí, sem querer, eu tinha esquecido, viu, Márcio? Eu tinha esquecido, de verdade. Eu tinha esquecido que na pandemia eu havia gravado 60 mensagens de 1 minuto, chamado Mensagem Minuto. Era 1 minutinho só. E aí eu falei, gente, eu gravei isso aí. E fica, né? Fica pelo mundo aí, sei lá para onde foi. Aí puxei tudo para a gente colocar na rádio e tal. E aquilo me acendeu novamente aquele coração dizendo assim, o que é que eu vou deixar para gerações vindouras? Ah, Nácio, mas tem o Holy Hour, tem a igreja, tem isso, tem aquilo. Glória a Deus por tudo, mas ainda é pouco. E você, o que é que você vai deixar para gerações vindouras? Eu acho que vocês que têm cabelo branco já perceberam uma coisa, né? Que esse orgulho de deixar casa, imóvel, dinheiro, ações, é furada, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Isso não é legado. Isso é porque você economizou. Graças a Deus por isso, Deus te abençoe. Uns fizeram com boa intenção, economizaram, e outros fizeram porque são pão duro mesmo. Quiseram viver uma vida absolutamente de limitações, né? Não, eu estou fazendo isso para meus filhos. Só que os seus filhos querem o seu presente, não o seu futuro. Eles querem você, eles não querem suas coisas. O que Deus confiou a você que não deve terminar em você? 1 minutinho para você pensar. O que é que Deus confiou a você que não deve terminar em você? Não trate o envelhecimento como encerramento. Que maturidade Deus formou em você para fortalecer outras pessoas? Que maturidade Deus te deu para você ajudar outras pessoas? Com quem você começará esse processo e qual será o seu primeiro passo? Vamos orar? Eu sei, Senhor,
que a Tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu creio também, Senhor, que nenhum de nós está aqui à toa. De verdade, eu acredito de verdade que cada um veio com um propósito importante. Eu creio que todos nós estamos buscando, somos buscadores. Queremos crescer, queremos aprender, mas também, Senhor, se a gente não colocar em prática e não dividir, a gente não cresce. Ouve a nossa oração, meu Deus, e transforma a nossa mente, o nosso coração, e que hoje seja um divisor de águas na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém.